você medite comigo aqui, irmãos, nesta palavra hoje. Vamos refletir um pouco sobre o sofrimento de Paulo. Todos nós passamos por sofrimento, sim ou não? Sim ou não? Quem está passando sofrimento neste momento? Se tiver, ergue a mão, irmãos, que eu quero declarar uma palavra para a tua vida. Que em nome de Jesus, Jesus vai entrar com providência hoje. E vai trazer alívio e solução para essa dor em nome de Jesus. E aqui, irmãos, vamos falar do apóstolo Paulo, que para mim, depois de Jesus, foi um dos homens que mais sofreu por amor a Cristo. Que mais sofreu por amor ao Evangelho. Amém? Você está comigo aí ou não? Eu quero que você esteja comigo, dando glória, dando aleluia e recebendo o que Deus tem para nós. Amém? Aqui, irmãos, versículo 24, o apóstolo Paulo começa a dizer que ele leva 5 surras. Repita comigo, 5 surras. Cada uma delas, 39 chicotadas. Imagina, irmãos, uma surra com 39 chicotadas. Pelos judeus, ele levou 5 surras dessa. Segundo alguns estudos, irmãos, o chicote daquela época, ele tinha 7 pontas. Repita comigo, 7 pontas. E sabe o que eles colocavam nas pontas? Um pedaço de osso ou um pedaço de ferro. Porque a hora que batia o chicote, do jeito que batia, rasgava. Você tem noção de como ficou o corpo do apóstolo Paulo? Depois de cada 39 chicotadas. Você consegue mensurar, irmãos? E aí o verso 25, ele continua falando. 3 vezes fui açoitado com... A Bíblia está aberta aí, você está comigo? Com varas. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Você sabe o que era uma pessoa apedrejada naquela época, irmãos? Juntava várias pessoas e tacava pedra na pessoa. E ela se feria, se machucava em tudo que é lugar. Naquela época, muitos eram mortos apedrejados. Então, uma vez ele foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. 3 vezes, irmãos, o navio, o barco que ele estava, naufragou. Não é num riozinho pequeno, é no mar. Você tem noção, irmãos, um naufrágio no mar? Eu acho que em Atos, se não me falha a memória, capítulo 19, ali fala sobre um naufrágio que ele sofreu. Que sofrimento, irmãos, mas Deus com ele, Deus dando direcionamento, Deus guardando. Mas imagine, irmãos, você sofrer 3 naufrágios, 3 vezes o seu barco afundar em alto mar, ou distante. E aí ele continua dizendo, irmãos, 3 vezes sofri naufrágio, e uma noite e um dia passei em um abismo. Uma noite e um dia passou fechado em um abismo. Abismo é um buraco, um lugar escuro, onde não se alimenta, não bebe. E continua o verso 26. Em viagens muitas vezes, perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação. Sabe, irmão, uma das coisas que mais dói em nós é quando os que estão próximos de nós deveriam amar e nos ferem. Isso é uma das coisas que mais dói no ser humano. Só que a traição, ela sempre vem de um amigo, sempre vem de um familiar. É inevitável isso. Então os perigos dos da minha cidade,
perigos no deserto, perigos no mar. E olha, ele encerra o versículo 26 dizendo: e perigos entre os falsos irmãos. Irmão, infelizmente houve e infelizmente vai ter falsos irmãos. É triste, irmãos, mas vai ter falsos irmãos. Coisa triste, irmãos, é ter um falso irmão. Eu já preguei algumas vezes e quero repetir, irmãos. O pior inimigo não é aquele que olha na sua cara e diz: olha, eu não gosto de você. O pior inimigo não é aquele que se declara. O pior inimigo, irmãos, é aquele que bate nas suas costas. Oh, meu irmão, eu te amo, pode contar comigo. Esse é o pior inimigo, irmãos. Porque você nunca sabe o que ele está tramando. Você nunca sabe do que ele é capaz. Nas suas orações, irmãos, ore e peça para Deus te livrar do falso amigo, do inimigo oculto, pois ele é capaz de te destruir, de nos destruir, e às vezes a gente nem vê. E aqui o apóstolo Paulo diz: quantas vezes em perigo com os falsos irmãos. É triste, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, às vezes tem pessoas que falam: pastor, mas está acontecendo isso na igreja, como pode? Como pode aquela irmã fazer isso? Como pode aquele irmão fazer isso? Como pode aquela pessoa não ajudar? Como pode? E aí a minha Bíblia diz, irmãos, que no meio do trigo tem o joio. Por mais que eu como pastor, irmão, desejo que todos vão para o céu. Por mais que eu como pastor gostaria que todos nós fôssemos bênção, instrumento de Deus, vasos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, infelizmente, que aqui tem joio. Você tem noção, irmãos, como isso é triste? É triste, irmãos. Só que a Bíblia diz que existe o joio, irmãos. E sabe quando vai ser separado esse joio do trigo? Só no grande dia. Só na. Não cabe ao pastor Fabiano: ó, isso aqui é joio, tira. Não, irmãos. Eu espero que esse joio ainda Deus faça algo na vida dele. E por isso, irmãos, que eu prego a Bíblia, prego a verdade, cobro, sou intenso até mesmo com as lideranças, os líderes sabem, eu sou intenso, aperto e cobro mesmo. Confronto para você crescer e ser bênção, porque a Bíblia diz, irmãos, que eu tenho que prestar conta de cada um de vocês diante dele. Você tem noção dessa responsabilidade, irmãos? Então resiste, irmãos, o falso irmão. E aí o apóstolo Paulo continua. No verso 27. Em trabalhos e fadiga, muitas das vezes em vigília, passando fome, passando sede, em jejum muitas vezes, no frio e às vezes até passando nudez. Você consegue, irmãos, mensurar tudo que o apóstolo Paulo passou por amor ao Evangelho? E aí ele encerra no verso 28, dizendo: além das coisas exteriores, além de todos esses problemas, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, além de todos esses problemas externos, ainda tinha preocupação: como que vai a igreja de Corinto, como que vai a igreja lá que Timóteo está cuidando, como vai a igreja de Éfeso. Então nós vemos, irmãos, que era um homem de intenso sofrimento. Por exemplo, às vezes os irmãos não sabem, mas toda segunda eu me reúno para tratar os problemas da igreja de Paranaíba. Eu estou cuidando da igreja de Itaú.
Itaja com a ajuda de alguns. Então é problema daqui, problema de Itajá, problema de Paranaíba. Quinta-feira eu estive enfermo, irmãos, coloquei em um grupo. Alguém pode me ajudar e pregar no meu lugar? Ninguém, irmão, se manifestou. E eu faria isso por qualquer um que pedisse ajuda, irmãos. Esses dias passando mal, fui socorrer e orar por alguém. E quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo quanto o apóstolo Paulo sofreu. Porque o mais duro, irmãos, é você achar que você ora, a hora que eu precisar, fulano, ciclano, bertano, pode me ajudar. Só que nunca vão poder, irmãos. Eu vejo que o apóstolo Paulo suportou todas aquelas coisas por amor a Cristo. Um pastor hoje, irmão, um líder hoje, ele fica de pé só por amor a Cristo. Porque se ele olhar para as pessoas, ele frustra, ele desiste. E aí ele diz no verso 28, além das coisas exteriores, me oprime. Você sabe o que é uma pessoa oprimida, irmãos? Pessoa com dor na alma, pressionado, pessoa angustiada. Eu quero concluir essa palavra perguntando algumas coisas, irmãos. O que nós estamos preparados? Coloca para mim aí, ó. O que nós estamos preparados? O que estamos preparados para suportar, para cumprir o ID de Jesus? Você entende que tudo que o apóstolo Paulo passou? O que nós estamos, olha para você, o que você está preparado para suportar por amor a Cristo? Para cumprir o ID de Jesus, melhor dizendo. Porque Paulo passou tudo isso para cumprir o ID, para levar a palavra, para ganhar almas, indo de cidades em cidade. Ele suporta tudo isso. O que nós estamos preparados para suportar? Aí quando eu vejo o nível do apóstolo Paulo, irmãos, nós não podemos embaraçar com pequenas coisas dessa vida. Como diz em Hebreus capítulo 12, não podemos embaraçar com coisas pequenas. O que nós poderíamos suportar? A dor, a enfermidade, a rejeição de algum irmão. Medita comigo, irmão, o que você está preparado para suportar, para cumprir o ID de Jesus? O que você está disposto a fazer? Ah, pastor, eu quero cumprir o ID de Jesus, mas a minha casa eu não quero gente para pequeno grupo, não. Ah, pastor, eu quero suportar, mas eu não quero fazer parte de um pequeno grupo, não. Ah, eu não quero liderar, não, pastor, eu não quero. Irmão, se compara, vê como que você está diante do apóstolo Paulo. Se a gente olhar, irmãos, hoje nós não temos feito nem o básico. Nós não estamos fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. Segundo, o quanto você ama Jesus. Irmãos, o quanto você ama o Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. O apóstolo Paulo o amava tanto que suportou tudo isso. Tudo isso. E sabe, irmãos, as cartas ao Efésios, quando Paulo está lá encorajando em Efésios, encorajando Timóteo, enviando várias cartas, o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo foi preso várias vezes. Mas agora, quando ele escreve as cartas ali no finalzinho, ele estava preso e já sentenciado à morte.
já não tinha mais o que fazer, ele já tinha data, hora de ser morto. E ele estava o quê? Oprimido, desanimado, frustrado. Deus me desamparou? Não. Ele estava enviando cartas às igrejas que estavam abertas, orientando, instruindo e dizendo: continue, avance, ganhe almas para Cristo, continue o propósito, porque eu vou para o meu Pai, mas a minha carreira foi cumprida, agora é com vocês. Quanto você ama Jesus? Não, pastor, eu amo muito Jesus, mas então o que você tem feito para provar? Jesus pega Pedro e diz: Pedro, tu me amas 3 vezes. Eu amo, Senhor. E aí ele falou: se você me ama, então prova, mas prova com atitude. Se você me ama, faz a obra. Se você me ama, apacenta as ovelhas. Se você me ama, cumpre o ide. Se você me ama, vamos ganhar alma para Cristo. Se nós diz que ama, mas nós não faz nada para o reino, não ama. Quanto você ama Jesus? Terceiro, irmãos, rapidinho. Pastor, mas eu amo Jesus, mas eu não quero estar na igreja. Eu amo Jesus, mas para que ficar vindo no culto de quarta? Para que ficar indo no pequeno grupo? Para que vir na escola dominical? Para que vir no culto de domingo? Eu amo Jesus, mas para que essas coisas? Irmãos, a igreja, entenda isso aqui em nome de Jesus, é um lugar da gente cultuar a Deus. A igreja é um lugar onde a gente vem aqui para prestar o nosso louvor, a nossa adoração. Você vem aqui e adora Ele, exalta. Existe uma diferença de louvar a Deus e adorar a Deus, entenda isso. Você louva a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Louvamos a Deus pelos benefícios, pela família linda, pelo trabalho maravilhoso, pela saúde. Nós louvamos Ele por tudo que Ele tem nos dado, pelos benefícios. Mas também precisamos adorar Ele. Louvor pelos benefícios, adoramos Ele pelo que Ele é. Adoramos Ele porque Ele é Deus. Adoramos Ele porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Adoramos Ele porque não há Deus como nosso Deus. Adoramos Ele porque enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Então precisamos louvar pelo que Ele tem dado e adorar pela sua grandeza. A Bíblia diz que lá no céu tem anjos que adoram o Senhor 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E eu e você tem que entrar na presença dEle para adorar a Ele, que nos fez imagem e semelhança dEle. Então nos reunimos aqui para cultuar, louvar, adorar a Ele. E uma outra coisa importante, sabe para que nós nos reunimos aqui, irmãos? Para nós praticarmos a comunhão e convívio com os irmãos. A Bíblia diz que a igreja é o corpo. Repita comigo: o corpo. Você já olhou para o seu corpo? O tanto de membro que tem? Tem coisa no seu corpo que nem você sabe que tem. E que você precisa dele para funcionar. Um corpo, irmão, tem como funcionar longe? Não, eu faço parte do corpo de Cristo. O meu braço faz parte do corpo de Cristo. Aí eu tiro ele, deixo lá na minha casa e eu fico aqui. Esse braço vai acontecer o que com ele? Vai apodrecer, irmão. Por quê? Porque ele não está ligado no corpo. Crente longe do corpo, ele vai apodrecer, ele vai morrer. Não, você é um fígado, um rim. Não, eu sou parte do corpo. Aí deixa o rim lá na tua casa. Esse corpo vai funcionar, irmãos? Não vai. Então o corpo ele precisa estar, diga comigo, unido. O corpo precisa estar unido, diga forte, vamos lá. O corpo precisa estar unido. Tá junto. E sabe, irmãos, estar na igreja é viver a comunhão, é estar junto. E agora,
o dedão do pé é igual ao dedinho? Sim ou não? Não é igual, mas ambos são importantes, sim ou não? Então olha pro rosto do seu irmão aí. Ele é importante, ele faz parte desse corpo. Aí, irmãos, tem dedinho, aí tem dedão. Olha para eles aí, ó. Aí tem mão, aí tem braço, aí tem cabeça, aí tem perna, aí tem pé. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por fazer parte deste corpo? E sabe uma coisa importante também, irmãos? Alguém aqui já ficou paralisado do corpo em alguma situação? Fez uma cirurgia? Alguém? Você queria movimentar o corpo e o corpo não ia. Esse corpo está o quê? Desalinhado. Porque, irmão, se você está sentado no seu sofá, e aí você levanta e fala, eu vou almoçar. Você tem um desejo, manda um comando para a cabeça, o seu corpo já se movimenta, as pernas começam a andar. A hora que chega no fogão, você já estica o braço, a mão e os dedos pegam o prato, a outra mão já pega a concha, e tudo alinhadinho, sim ou não? É assim que Cristo quer ver o corpo dele. Só que, para esse corpo estar alinhado, irmãos, é como uma criança aqui, ó, a menina da Marielle. Foi bem devagarzinho, ela já está andando agora. Vai ajustando, até está funcionando e dando conta de fazer tudo certinho. Sim ou não? Entenda, igreja, que nós estamos aqui num processo de alinhamento uns com os outros, para nós chegar no grande dia como corpo perfeito, alinhado diante do Senhor, porque nós somos o corpo e Ele é o cabeça, amém? E pastor, mas como que nós está alinhando? Nós temos um desentendimentozinho com a irmã ali. E eu tenho que aprender a perdoar. Entre os irmãos aqui, irmãos, tem conflitos, tem diferença. E esse corpo vai alinhando quando eu consigo entender que cada um é importante como é. Quando eu aprender a perdoar o meu irmão. Eu não vou com a cara do fulano, não. Você vai ter que ir porque ele vai morar no céu junto com você. Ou então ele vai, você fica, ou você fica, ele vai. Então na comunhão, irmãos, nós viver juntos, é onde a gente aprende a amar. Quantas pessoas que você ama aqui, que é especial na tua vida. É nessa comunhão que nós aprendemos a perdoar. Viver em família, o seu marido, sua esposa, o seu esposo, seus filhos, é fácil? Sim ou não? Tem contenda? Tem pensamentos diferentes? Tem hora que o pau quebra? Você ama a sua esposa e tem hora que tem diferença? Imagina o irmão. Vai ter diferença com ele também, irmão. E tem que aprender a lidar com isso. Quem está entendendo? E é assim, irmão, nós tropica no irmão, vem, pede perdão, né, e se arrepende de verdade. E existe, irmãos, dois grupos, eu preciso encerrar. Existe aquele grupo de pessoas, irmãos, que ele está fazendo de tudo para dar certo com todo mundo, abre mão, né, ele está sempre pronto para fazer a pessoa enquadrar, ajeitar ali. Só que tem aquele grupo que quer dificultar um pouco mais. Tem aquele grupo ainda que está num processo de regeneração, mas está lento ainda. O que é um processo de regeneração? É um processo de transformação do velho homem para o novo homem. Um homem que perdoa. Pode pisar no calo dele, pode falar dele, pode fazer o que for com ele. Ele vai olhar para você e dizer, eu te amo, eu te perdoo. Assim como Jesus olha para aquela multidão e diz, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que faz. Talvez se fosse um de nós, olhava e falava, aquele maldito lá, eu curei ele. Aquele outro lá, eu fiz um milagre, agora está aqui gritando, crucifica. Eu vou jogar um raio na cabeça dele. Se fosse algum de nós, fazia isso, irmão. Por quê? Porque nós não aprendeu a ter o amor de Cristo, que é perdoar. A Bíblia diz para nós amar, irmãos, o nosso inimigo. Pastor, isso aí eu vou falar para o senhor, eu não dou conta não. Começa a orar.
Está faltando ainda um processo de transformação para nós chegar a ser igual ao Mestre. Um pequeno Cristo. Vai doer, vai ferir, mas o amor de Cristo é tão abundante na nossa vida que nós perdoa, que nós ama e nós segue em frente. Amém? É fácil? Não é. Mas é necessário. E para mim encerrar, irmãos, então, foque em Jesus. Irmãos, o nosso foco é Jesus. Foca nele, irmãos. Não olha por mão da direita, não olha da esquerda. Não olhe em coisas, não, irmãos. Foca em Jesus. Se olhar para o seu irmão, não vai. Você desanima, porque aqui nós todos somos pecadores, somos falhos. É uma luta contínua, todo mundo aqui para estar vivendo de uma forma que agrade a Deus, mas o pecado nos rodeia, o diabo nos rodeia o tempo todo. Então, se você querer espelhar no seu irmão, não vai, irmãos. Seu pastor, é cheio de defeito, que luta incansavelmente para procurar agradar o Senhor, mas eu sou tentado tanto quanto vocês, e mais ainda, porque ele sabe que se ele me derrubar, desestrutura toda a igreja. Perfeito é só ele. Estamos buscando isso da parte do Senhor. Então não fica olhando para um, para outro, para um problema, não. Foque em Jesus e procure cumprir o ID que ele delegou para mim e para você. Foque nele, no propósito que ele tem para mim e para você. E principalmente, irmãos, foque na sua salvação. Repita comigo: foque em Jesus, no propósito que ele tem na minha vida e na minha salvação. Foque nisso, irmãos. Amém? Sabe por que a gente tem que focar na nossa salvação? Porque nada nem ninguém vai fazer nós parar, porque eu estou focado lá. Apedrejado, angustiado, enfrentando diversidade, frustrado, mas não vou parar porque o meu foco é a minha salvação. E tem que focar, irmãos, e cuidar, porque o diabo luta 24 horas por dia para nos destruir. E eu já estou cansado de ver, irmãos, pessoas que têm 20, 30 anos de cristãos e morre sem salvação. Não é o tempo de crente, é a perseverança na presença do Senhor, amém? Eu gosto de usar o exemplo, já usei umas 10 vezes aqui. Não adianta você sair daqui para Paranaíba, dirigindo, e vai com todo cuidado. Um carreteiro entra na sua frente, você diminui e vai para o estacionamento, para o acostamento. Surge um problema lá, um buraco, ou um motoqueiro, e vários obstáculos você contorna, administra. E aí quando você chega lá no trevo, já chegando em Paranaíba, você dá uma vacilada e capota o carro. Nada do que você fez atrás adiantou, sim ou não? Só vai completar a viagem se você chegar tranquilo, sem acontecer nada, mesmo perto do final. Quem está entendendo? Se coloque de pé. Vamos partir para a parte da Santa Ceia.